Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2024 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um protótipo de máquina térmica caseira baseia-se num motor de 4 etapas e pode ser construído com o auxílio de uma bomba de bicicleta, uma pequena câmara de pneu e um aquecedor térmico. Na primeira etapa, o gás da câmara de pneu é comprimido adiabaticamente. Na segunda etapa, o gás é aquecido isovolumetricamente. Na terceira etapa, o gás sofre uma expansão adiabática. E, finalmente, na quarta etapa, um resfriamento isovolumétrico. Assinale a alternativa que melhor representa o diagrama correspondente a essa máquina térmica no plano pressão por volume. Despreze os efeitos de dilatação ou contração da câmara do pneu. Então, para resolver essa questão, vamos lembrar de alguns conceitos. O primeiro é o seguinte: a transformação isotérmica, conhecida como lei de Boyle, é quando o volume é inversamente proporcional à pressão, ou seja, pressão e volume vão ser sempre constantes e a temperatura não vai mudar. Na transformação isobárica, onde a pressão é constante, chamada de lei de Charles e Gay-Lussac, a gente sabe que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então eu vou ter V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E a lei de Charles e Gay-Lussac também, ela é a lei da transformação isocórica ou isovolumétrica, onde o volume, é constante. A representação gráfica dessas transformações, a gente vai ter representado da seguinte maneira. A transformação isotérmica, ou lei de Boyle, Boyle e Mariotti, é onde a temperatura permanece constante. Então, a gente vai ter uma curva representando essa transformação. Essa curva, ela tem o nome de isoterma, tá? E na transformação isotérmica, a gente tem uma particularidade importante, onde a gente diz que maior pressão, menor volume. Menor pressão, maior volume. A outra transformação que a gente tem é a transformação isobárica, que é a lei de Gay-Lussac, aonde a pressão ela vai ser sempre constante. Então, quem vai variar vai ser o volume e a temperatura. Eu teria uma isoterma aqui e outra isoterma ali. Quanto mais distante a isoterma estiver da origem do gráfico PV, maior vai ser a temperatura. A outra transformação que a gente tem é a transformação isovolumétrica, que é a lei de Charles, aonde o volume não varia. Quem vai variar vai ser a pressão e a temperatura. E, por último, a gente pode lembrar da transformação adiabática. A transformação adiabática ela sempre vai ocorrer quando um gás sofre uma expansão ou compressão muito rapidamente, sem que haja tempo suficiente para transferência de calor. Os gases pressurizados nas latas de aerosol são expelidos com tanta velocidade que não ocorre a troca de calor com o meio ambiente. Beleza? Então, voltando à nossa questão, a primeira transformação que ela tem é a transformação aonde o gás ele é comprimido adiabaticamente. Ou seja, se ele é comprimido adiabaticamente, o seu volume vai diminuir e a pressão aumenta sem a troca de calor. Então, a gente poderia ter aqui no gráfico pressão por volume a seguinte ideia. A primeira etapa ela vai ocorrer onde eu vou diminuir o volume, aumentando a pressão sem troca de calor. Então, a gente poderia representar essa pressão da seguinte maneira. Essa aqui seria a minha primeira parte.
A minha segunda parte fala assim: na segunda etapa, o gás é aquecido isovolumetricamente. Na transformação isovolumétrica, o volume não aumenta. Então eu teria nessa parte aqui, ó, aonde o volume permanece constante, certo? E a terceira etapa, o gás sofre uma expansão adiabática. Na expansão adiabática, o volume aumenta, a pressão diminui. Então eu teria essa isoterma aqui, ó. E, por último, o problema fala assim: finalmente, na quarta etapa, o gás é resfriado num processo isovolumétrico. O processo isovolumétrico é quando o volume é constante. A pressão e a temperatura diminuem, porque o gás está perdendo calor. Então, seria essa aqui. Se a gente fosse representar as setas, ó, seria para cá, para cá, para cá e para cá. Então, a figura que vai representar essa nossa situação, com certeza, não é a letra E, não é a letra C e não é a letra B. Fica entre a A e a D. Note que a letra D, o ciclo está ao contrário. E, na verdade, esse ciclo ele é nesse sentido aqui, ó. Então, a resposta está na letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.